Vem comigo trollar minha mãe. Ai. Pri, eu esqueci um potinho, gente, que eu vou usar de lápis. Acabei achando, gente. Então vamos lá. E, gente, os meus lápis eu separei aqui um potinho. Mas peraí que eu peguei aqui, né? Gente, mas o problema é que... Esse aqui, os lápis são fluoridos. O problema... Aí, vocês, né? Você não vai ter isso, ó. O problema aqui tá, não estão apontados. E eu vou botar em câmera rápida, tá bom, velho? Gente, eu tinha visto, né? Se eu botar em câmera rápida. E eu tinha botado. Aí eu tinha que coisa. Mas eu não